Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. Se é a sua primeira vez aqui, muito prazer. Eu sou o Bruno, eu sou sócio e estrategista de negócios na Transforma. E nós existimos para facilitar estratégias para que negócios e pessoas prosperem. Se você quiser saber mais sobre nós, dá uma olhadinha nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e tem também o nosso canal do YouTube e também do Spotify, onde você vai encontrar vários episódios como esses, onde a gente fala de diversos temas que são ligados à estratégia de negócios. Destaque para o Spotify, que você pode Spotify, ouvir, né? Exato, quando você estiver no carro. Exato. Muito obrigado. E hoje, sem delongas, é um episódio que eu particularmente estou muito contente de fazer, porque eu tenho aqui do meu lado, além dos meus sócios, Raul e Bruno Sampaio. Querem se apresentar? Tá ótimo. Raul, prazer. Aqui é o B1, o Bruno. Copia e cola que o Bruno Ponte falou também. É isso aí. Mas além deles, eu tenho um cara que ele é nosso cliente na Transforma Negócios há praticamente um ano, mas ele é meu amigo há 15 anos. Então, estou muito contente. Luiz Faveta, representando a Mix Gráfica. Fala aí, Luiz. Muito obrigado, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Na verdade, sempre sou muito grato a vocês, né? Em compartilhar esse conhecimento, compartilhar um pouquinho mais com as outras pessoas que estão aí nesse lado, né? E estamos aqui. Se puder ajudar e compartilhar, trazer um pouco mais de luz, estamos aqui. É isso aí. Bom, agradeço, óbvio, né, os meus sócios de estarem juntos aqui, como sempre estamos. E agradeço você, Luiz. Obrigado do fundo do coração de aceitar o convite, de estar aqui com a gente. E é como você disse, né, levar um pouquinho de luz, levar um pouquinho do que nós fizemos, o que a gente está fazendo, seja na Transforma, seja na Mix, e como que a gente vai desenhando um monte de estratégias, né? Eu falo aqui agora pelo nosso lado, né, para cumprir o nosso propósito da Transforma Negócios, que é facilitar estratégias para pessoas e negócios prosperarem. Aqui dá até um segundo tema depois, né? Como fazer negócio sem perder a amizade. Quatro aqui, pois é. Dá um tema legal isso daí, né? Olha, eu posso dizer que eu sou especialista nisso. Já tive outros negócios e todos são meus amigos até hoje. Regra clara, amigo, né? Regra clara, amigo para sempre. Acho que tá sendo um princípio bom aí, norteador. Né? Legal. Bom, então, ó, já tinha até pego um gancho aqui para falar dessa conexão toda, né, com o Luiz, mas antes disso, acho que é legal você se apresentar um pouquinho mais, né, Luiz? Legal. Porque a gente se conhece, né? Tá um bate-papo de amigo aqui, mas quem tá assistindo talvez não te conheça. Então vamos lá. Cuidado, né? A gente Exato. Um monte de detalhe. Que isso, professor. Mas fala aí, quem que é Luiz, cara? Fico feliz, né? Acho que a amizade é muito mais de 15 anos, né? Com os dois, Raul e o Bruno, é muito mais tempo. O B2 aqui há menos tempo, né? Mas a gente fala que compartilha de coração a amizade. Eu acho que é muito íntegro o nosso relacionamento, além de tudo, além do comercial, então que vai durar muito mais, né? É isso aí. Bom, falando um pouco de Luiz Faveta, sou empresário, sou casado, sou pai do Henrique, né, que habilitou algumas habilidades ocultas do pai aí também, já sei que é meu filho mesmo. Eu sou formado em ciência e computação, não exerço a profissão, né, mas tenho essa formação. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 12 anos de idade por uma necessidade de ajudar a família. E sempre com gráfica rápida, comunicação visual. Eu fiz desde o início. Então hoje eu tô com 38 anos, tô com 26 anos de experiência. No mercado, né? Um mercado. Acho que teu pai já tinha a Mix. Já tinha papelaria, né? Numa necessidade ele fechou a empresa, né? E a gente abriu a parte de gráfica rápida. E... Aliás, né, acho que muita gente conhece seu pai aqui. Estamos em Limeira, né? Então, quem não souber, seu Ari Faveta. Ari Faveta, né? Exatamente, papelaria líder. E era aquela a papelaria, vamos falar assim, papelaria de balcão, né? Isso. Ou seja, puxa, vem aqui. Até esse pouco tempo atrás, daí depois você fala mais, né? Volta para apresentação, mas até pouco tempo atrás, puxa, documento, né? Ou seja, gera documentos, essas coisas. Criar currículo, digitar currículo. É um baita currículo. exemplo. Exatamente. O Luiz, legal durante o episódio, né? Mas é um baita exemplo de transformação. Mas por isso. De fato, né? É por isso que é importante contextualizar. É diferente de, puxa, alguém que pega um negócio da família e toca. O Luiz, ele transformou. É bem diferente, né? Até com relação à impressão, né? Eu tava lembrando que desde pequenininho eu adorava desmontar as coisas, né? E na parte de gráfica não era nada diferente. Eu desmontava, montar é outra conversa, né? Mas desmontar, eu desmontava tudo. Queria saber como funcionava, como eram os processos, né? Tava até comentando com vocês que hoje eu estudo muito conteúdo de fora do Brasil para entender como são os equipamentos, né? E o que dá pra gente pensar em inovar sempre. Eu acho interessante que, né, o empresário, quando ele fala assim, quando eu era criança, eu adorava desmontar as coisas.
Pergunta pro pai lá como é que é. Era um terror, ele quebrava tudo. Tudo depende do ponto de vista. Por isso né? que a gente desmontava, montar é outra conversa, né? Boa. Aí o Luiz trabalhou com o pai desde os 12 anos, né? Teve vários amigos nossos, inclusive, que Sim. trabalharam lá, né, etc e tal. Mas você tava dizendo, era balcão mesmo, uma papelaria. E até com seu próprio pai, ela foi se transformando. Ela ficou, eu me lembro, na nossa época de infância lá, que era Mix Cópias, Sim. né? Ela começou, até falando da empresa em si, ela começou em 99 e 2000, mais ou menos, na virada do ano ali, né? E os 3 primeiros anos a gente chamava, não tinha o nome certo, a gente chamava de serviços burocráticos, era o nome Ó. da empresa, né, mano? E o que nós fazíamos? Naquela época não tinha, todo mundo não tinha acesso ao computador, mas as pessoas tinham a máquina de escrever. Então as pessoas precisavam escrever, né? E nós já tínhamos computador. Então os processos para parte digital foi vindo para a empresa. Então o pessoal ia lá para preencher um currículo, para fazer um trabalho, para preencher uma guia de RG, né? Então todos esses processos a gente fazia na loja. E foi assim durante uns 3 anos. Que não tinha poupa-tempo, né? Não tinha nada disso. Nos Era 2000. delegacia. Até que já é um exemplo interessante, porque, veja, ela poderia ser uma papelaria que toma aqui o papel, toma aqui o lápis, enfim, toma Isso. aqui o produto, né? É. Desde o começo, vocês enveloparam de serviço já o negócio. Isso. Eu acho que essa é uma É perspectiva verdade. interessante. É. Não, por que não vender o papel, mas falar, nossa, o que ele vai fazer com o papel? Currículo? Ah, então Isso. calma aí que eu Eu digito o faço currículo, pra né? você e te seja, cobro isso também. Já envelopou de serviço. É até interessante porque nessa época, realmente, as papelarias vendiam um papel para preencher à mão, né? Então tinha os formulários, mas nós viemos com a parte do digital, já a parte da informática. Então a gente começou a preencher tudo isso, fazer essa parte de digitação, vamos falar assim, né? E depois de 3 anos, aí realmente veio o nome Mix Cópias. Então, isso é muito legal. A papelaria ela vai ter o produto. Aqui já tem uma pequena transformação que junto do produto você agregou um serviço. Exato, gera mais valor, né? Muito, exato. Uma coisa é vender uma folha de papel, né? É, Outra coisa é você vender um serviço de currículo. exato. Né? exato. E é uma dor latente da pessoa. Eu lembro, por exemplo, lá atrás, que até em outro negócio que eu tava, a pessoa precisava de currículo, passa lá na Mix que eles fazem o currículo para você. Ou seja, é um posicionamento bem diferente, né? Sim, Desde o começo. Sim. Posso aproveitar ainda esse momento da história? A empresa ela foi aberta pelo seu pai, como ele era sócio individual? Sozinho, era só família, né? Ele tinha formação? Não, meu pai tem formação como contador, essas coisas, né? Mas, na verdade, meu pai sempre foi pensando sempre na frente, né? Sempre foi estimulando, até legal Uhum. essa história, porque eu acho que comecei a ser empresário com 10 anos, né? Quando meu pai vendia o papel e os palitos pra montar pipa. E eu vendia pipa pra galera na rua. Acho que ali é um grande começo, né? Eu pedi pro pai e o pai falou, não, você vai vender. Eu vendia pra rapaziada lá na rua, lá até, né? Mas meu pai sempre foi um cara que pensou sempre à frente, né? Em tudo que ele foi fazendo na vida, ele sempre foi pensando. Ah, isso é muito legal. Talvez tenha gente muito, Muito legal. nova assistindo agora e tá dando um Google, né? O que que é pipa? Aliás, esses dias eu vi uma criança que ela falou: Nossa, mãe, olha que moderna essa impressora. Você digita, ela já imprime, né? Era uma máquina de escrever, né? Olha, Então, assim, digita, já imprime. Porque lidar Olha, com impressora, ou seja, eu não tenho impressora em casa, que impressora, tipo assim, Deus criou a informática, eu acho que o lado B é quem criou a impressora, né? Graças a Deus que tem pessoas especialistas nisso, né? Ou seja, pra lidar com aquele diabo lá com a impressora, pelo amor de Deus, cara. Deixa pra gente. Exato, mas aí exato. você Não teve- tem impressora em casa, delegue pra Mix Gráfico. É isso. Mas daí a Mix teve toda essa digitalização, vamos assim dizer. Isso. Daí um monte de máquina entrando, um monte de impressora, né? E vocês foram ampliando os serviços ali. Quando a gente virou a Mix Cópias, né, depois de uns 5 anos ali, né, os primeiros anos, na verdade, não ganhava muito dinheiro, né, porque não tinha, basicamente, equipamentos. Os equipamentos eram caros naquela época, né. Então, a gente começou toda essa parte aí começou a virar realmente uma gráfica rápida, porque o pessoal começou a ter computador em casa, mas não tinha onde imprimir, porque a impressora era cara. Então, a gente começou a criar toda essa parte de gráfica rápida, e foi, assim, um bom tempo até. Aí, com relação até formação, com relação à empresa, eu fiz a faculdade de ciência de computação, né? Fui estagiar, ao mesmo tempo que eu estagiava, eu ajudava a gráfica com meu pai lá, tudo. E depois, acho que lá pro ano de 2013, 2014, eu falei, não, calma aí, cara, eu não quero ser bacharel em ciência de computação, né? Não quero trabalhar com programação, eu quero ter minha própria empresa. Aí eu voltei ali para realmente ter uma empresa, abrir uma sociedade na época, né?
Ainda não tinha o tema de sociedade, né? É. Foi bem mal, não foi nada legal a sociedade. Mas me deu muito foco para realmente saber o que eu queria da empresa. Eu queria legal. realmente... Queria uma coisa para mim, que era a parte de comunicação visual. Que hoje é o que realmente a empresa se transformou. A parte de gráfica rápida, até lembrando um pouco, né? Veio a pandemia. A pandemia judiou muito das gráficas rápidas, porque obrigou o pessoal a ter que comprar impressora em casa. Tem impressora, hoje quase não tem impressão de gráfica rápida. Mas nós, ali até pensando na empresa, um pouco antes de vir a pandemia, eu já estava estudando para entender um pouco mais como ser empresário lá nas Aros, né? Uhum. E veio a pandemia no meio do caminho. Só que 3 meses antes, eu tinha comprado uma máquina que era muito inovadora. Aqui em Limeira e na região, na verdade, ainda continua sendo. Que era uma impressão UV, né? Até para efeito de conhecimento, essa máquina que a gente comprou, ela tinha um custo 7 vezes maior que uma máquina comum. Então... Que já era cara. Já A máquina era comum cara. por si só já era cara, né? Sim. A máquina comum já era cara, só que essa máquina ela tinha o valor 7 vezes mais caro. Mas eu consegui entender como poderia ganhar dinheiro com ela na impressão sustentável, na impressão ecológica, né? Então, Aí, parênteses, né? Só pra não perder a história, mas o que é a impressão UV dessa máquina 7 vezes mais cara? A impressão UV é uma impressão que não emite substância tóxica na hora da impressão. Então, ela solta tinta, né? E a própria cura da luz UV faz a cura, queima na mídia e não solta essa substância. Então, é um processo totalmente ecológico, sustentável já, né? Então, a gente começou a apostar muito nisso. E isso influencia, inclusive, na qualidade do produto em termos de duração, né? De durabilidade, né? Não só em questão de durabilidade, a qualidade é muito maior, né? Definição da impressão é muito melhor também, né? E dá para você imprimir um monte de tipo de substrato. Não fica só no tradicional. Então a gente imprime no prata, no dourado, no holográfico, tecido, em placa, tem verniz localizado agora. Ou Eu seja, lembro de um banner lá na Mix, tava no sol, ou seja, tava há anos, vamos falar assim, e né? parecia que mantendo, tinha impresso naquela semana, né? não vou lembrar quanto tempo tava. É, Eu lembro que, eu me lembro. coisa que eu já vi, eu já guardei banner, você abre aquele, você se frustra, Tá né? colado. Sai aquela lágrima, né? Um suor hétero. Não. assim, ó. Não. A gente E- brinca lá na empresa lá que vai estragar só tacando fogo só. Mas Então cara. difícil estragar, cara. Duradouro mesmo. A gente até pode dizer, a gente tem muito cliente de joias que eles colocam no banho lá com produto químico até e aguenta, cara. Caramba, aguenta banho? Não deixar mergulhado, mas aguenta os respingos, tudo, não tem problema, pode porque a ser. impressão não desbota, cara, não dá pau. Quer dizer, olha Legal. outra parte aí da transformação, né? O investimento numa máquina 7 vezes mais caro, mas, claro, todo um zelo e um monte de estudo que você teve que fazer para, poxa, vou investir. Uhum. Porque eu vou ter um produto que vai aumentar a diversidade da minha entrega, da demanda, um monte de tipo de produto que eu vou ter novo, né? Como você falou, impressão no dourado, etc, etc, etc. Além de ter uma qualidade aumentada absurdamente, né? E ecologicamente correta. Você vê que riqueza é competência aplicada no patrimônio. Exato, Né? Se é. me der uma impressora dessa na mão, eu vou ficar puto e vou vender ela. Mas aí que Ela, vou lidar com a impressora. Ó, pra você ver como que é legal essa história dessa máquina, né? E a época, né? Porque eu comprei a máquina, veio aquele boleto bíblico, que você fala assim, pô, cara, tranquilo, já fiz todos os estudos, tá tudo certo, né? Vai dar errado, né? Na prática, a teoria é outra. Aí veio, 3 meses depois veio a pandemia, porta fechada, cara. Desespero. Eu tinha uma empresa que tinha um movimento de balcão, 500 pessoas perdidas no balcão. E de um dia pro outro, no WhatsApp, eu tinha 10, 15 pessoas. Você ainda estava no prédio antigo, né? Prédio antigo, isso. Prédio antigo ainda. Pra só contextualizar, né? Que ele mudou de prédio depois, mas vai chegar nessa parte da história. Então, desespero total, cara. Você não tinha como vender. Eu me lembro que Canal de você venda. convidava os seus amigos. Naquela época, você imagina, não tinha Transforma, a gente não estava Não. conectado ainda, mas você chegou, passa aqui pra vocês verem. Isso. Chamava os amigos, porque a máquina ela ficava dentro de um invólucro ali, Uhum. um laboratório, um negócio de vidro com ar-condicionado só pra ela. E a gente ia na loja dele só pra ver essa máquina. Virou um show, cara. Virou um Ia show. lá pra curtir um ar, né? Eu acho. Posso ficar com a Mas máquina, né? Mas isso é um show até na empresa, né? A gente brinca que, para quem gosta de ver a impressão, a gente convida os clientes a entrarem para conhecer também o nosso trabalho. Porque uma vez que a gente fala que não tem cheiro, que é o grande diferencial também dela,
Então a gente chama, né? Então o pessoal fica igual meio cachorro olhando assim, né? Visite nossa cozinha, né? É. É muito legal isso. Né? Então Demais. eles vão lá, conhecem, vê, é uma impressão totalmente revolucionária, né? É inovador e não tem na cidade. Então o pessoal gosta muito de ver essa impressão, né? E aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia e aí eu falo, aí quando veio a pandemia, veio os insights na cabeça. Pô, quais são os setores do Brasil que tá funcionando, né, meu? Pô, tá funcionando hospital, mercado, né? O que eu vou vender, cara, pra esses caras? Vamos pensar. Pô, pro hospital, vamos vender impressão por pôr no chão, adesivo de chão. Pô, mercado também vão vender. Pô, mercado, vamos pensar, pessoal, tá todo mundo em casa fazendo produto em casa. Ó, tô vendo que você tá vendendo produto em casa, a gente faz adesivo para melhor apresentação desse trabalho. Ou se você precisar, a gente faz o lacre para fechar o seu produto aqui, a sacola, e começamos a ligar pra galera, começamos a vender. Tá, mas peraí, uma pequena pausa, né? Você já tinha todos esses caras como clientes? Não, Você teve que buscar, né? começamos. Aqui tem uma janelinha aqui de aprendizado de prospecção ativa, de venda ativa mesmo, Na né? verdade, inovação forçada, né? Também, ok. É inovação na veia, é teste Sim. com o avião andando e... É. Ou seja, e muitas vezes, olha, tem gente que brinca, né? Que o maior diretor de TI da humanidade foi a pandemia, que foi quem forçou a galera a se digitalizar do dia pra noite. Não tô debatendo que isso é bom, né? Mas a necessidade é a mãe do desenvolvimento. E acabou gerando uma baita inovação, Sim. né? E quando não tem esse tipo de coisa, olha o risco que é, né? Quem não aprende a inovar, infelizmente pela dor, né? O risco que é, né? E gente que vai cozinhando igual sapo na água lá, vai deixando o negócio morrer e não vê. E o Luiz, puxa, já aprendeu a fazer isso vira um hábito, né? Daí quando vai ver, sempre tá pensando no próximo passo, Sim. próximo passo. Isso. Então, muito legal. É até muito interessante, porque naquela época a gente falou, pô, agora a gente vai falir, né, cara? Pô, tô com um boleto gigante, tem todos os custos aqui fixos, né? Tô no E- versículo 3 ainda dos boletos, né? Tinha um monte ainda. E não sabia o que fazer, cara. Uma com a outra a gente não se pega não dormindo à noite porque não sabia, né? Mas aí que foi a parte muito legal, né? A gente começou a realmente ligar e a gente vê a força de empresário, de querer resolver, fazer as coisas acontecer. Peguei os funcionários, né? Naquela época eu não mandei ninguém embora também, né? Nossa. Deu as dispensas, alguns ficaram com a gente, começou a pensar em ligar e começamos a fazer acontecer. Isso foi um grande pulo na empresa, né? Que isso, enquanto algumas empresas do nosso ramo estavam tudo fechando, porque não tinha mais como fazer impressão, né? A gente começou a crescer. Isso deu muita oportunidade, a gente conseguiu um prédio novo, né? A gente saiu de um prédio de 70 metros quadrados para 350 metros quadrados. Olha que legal. Começou a fazer várias reformas. Aí já foi em que ano a mudança? Foi há 3 anos atrás, foi um pouquinho depois da pandemia. Um pouquinho Já tá depois, pequeno, né? E já acabou o espaço novamente. O que era uma máquina, agora a gente já tem 6 máquinas, né? Então. Elas se multiplicam assim? É. Deixa elas sozinhas na sala. À noite elas... Elas pedem de irmãozinho, eu vou, eu vou fazendo. Que legal. Então, aí hoje, o grande diferencial nosso realmente é isso. Então, você pensa no futuro, pensa em impressão ecológica, impressão sustentável, Mix. pode conversar com a gente. E até uma referência nacional, né? Atende. Ou seja, a pandemia te abriu pro Brasil. Você tava num mercado, você já tinha, né? Você já tinha alguns levels, mas, puxa, você expandiu, falou, cara, a fronteira minha agora é Brasil mesmo, né? Exatamente. E até você pega o teu Instagram, qual que é o seu Instagram mesmo? Mix Gráfica UV. Seguem aí, pessoal. @Mix Gráfica UV. Daí vai ver lá, atendemos todo o Brasil, né? Isso mesmo. Muito bom. Hoje não tem limitação, né? Manda de Sedex, avião, de um jeito chega. Que legal. Então, e até esse pedacinho da história é legal, essa quantidade de transformações Verdade. que vão acontecendo na linha do E tempo. são várias, E né? detalhe, né? Até importante. Seu pai tá lá até hoje. Tá hoje. Óbvio que não tanto na operação como ele Não. estava no passado. Hoje né? ele vai lá pra conversar com os clientes, dar uma voltinha na praça, né? Então, essa parte, isso aí ele nem entende mais as máquinas. Ele fala, meu, o que é isso? Eu explico tudo pra ele, mas É assim. Mas é legal que você tá honrando o legado, né? Ele tá Sim, ali do seu continua. lado, etc. Isso é muito bacana. Mas olha a quantidade de transformações e se a gente pegar só esse último trecho da conversa, né? Uma máquina em 4 anos, 6 máquinas. 6 máquinas já. 6 Então, máquinas. um período de 4 anos, a quantidade de multiplicação. Já acabou o espaço de novo, né? É. No prédio novo. E o Isso leque de solução, né? Exato. Porque tem algumas soluções muito criativas, vamos falar assim. Vamos falar assim, o sistema produtivo ele é inovador. Uhum. Mas o que você faz com esse sistema produtivo abriu um leque de inúmeras outras inovações. Pelo menos eu já vi lá algumas vezes que eu fui, puxa, o Luiz mostrando solução de embalagem.
que ele tinha abraçado, pelo que eu entendi, né? Você tinha abraçado um desafio do seu cliente, que ele não encontrava aquela solução em lugar algum. Você falou, não, deixa eu vou tentar resolver isso daqui, por exemplo, né? É. Não que você vai fazer com todos, né? Mas comenta assim, você vai lá e abraça realmente o desafio e fica procurando, puxa, como que eu posso fazer, né? Isso é até interessante, né? Porque uma boa parte dos nossos clientes hoje é revenda, né? Então a gente quebrou um outro paradigma de toda essa conversa também. Porque o pessoal pensava que era tudo concorrência. E hoje eu falo, meu, não sou concorrente de ninguém. Dá pra fazer parceria com todos. De nenhuma outra gráfica, por Nenhuma. exemplo, até, né? Nem porque para eles fazerem investimento de equipamento é caro, né? E para nós interessa muito o trabalho já bem pronto pra gente. Então a gente só faz a reprodução do trabalho, a Olha que execução. legal. Então, ao caminhar desses últimos 3 anos, a gente foi quebrando toda essa conversa. Você transformou o concorrente em um cliente, um canal de venda ainda. Um parceiro. Você transformou nos dois. E todo mundo tá ganhando, né? Sim. Todo mundo tá ganhando. Ele não tá perdendo em nada com isso. Exato. Você escreveu recentemente sobre isso, acho que no seu LinkedIn, né? Acho Sobre que sim. se você olha pro lado, vê concorrente ou você vê parceiro, Verdade. né? É mesmo. Isso é muito legal, cara. E aí? Aí a Mix cresceu, chegou nesse ponto todo. Agora a gente tá aí no processo não... de chamar o vizinho aí, o vizinho, dá seu terreno também. Mas você que é vizinho da Mix, por favor. Se eu estiver Já assistindo. entra em contato, @mixgráfico.com. Ó, eu disponibilizo meu terreno em prol da prosperidade nacional, né, do Isso. bom desempenho do empreendedorismo. Ele precisa de espaço, gente. Precisa crescer. É. Tem que colocar mais máquina lá. Mas é interessante, né? O Luiz, ele tá, eu falei no começo, ele tá 1 ano com a gente aqui na Transform, e a gente em tão pouco tempo já percorreu tanta coisa, mas claro, muito mais do que percorrer ainda. Mas veja, a quantidade de transformações, o Luiz citou aqui no começo, né? Ele vem das Aros. Ah, eu gostaria Vem de não, dar um vem zoom não. nisso. Exato, eu ia falar disso. Tá lá Vem 6 não, anos. ele está lá nas Aros até hoje, há 6 anos. Inclusive, um abraço aqui pro Fred, todo o pessoal Verdade, das pra Aros. todos. Porque você teve lá recentemente, foi visitar o Opa. prédio novo deles, né? E vira e mexe a gente se pega conversando, né? Porque nós temos alguns outros clientes que vieram. E a gente comenta isso, né, cara? Quem vem das Aros vem com uma mentalidade tão legal, cara. Mas tão legal Eu pra queria que o empreender. Luiz falasse mais disso, porque veja, É. um requisito aqui na Transforma é um empreendedor. Empreendedor pra gente é o quê? Alguém que quer gerar valor pro outro. Alguém que quer convencer alguém só pra pôr dinheiro no bolso. Não. Mas empreendedor que quer gerar valor pra fazer lucro de verdade, bem-vindo seja. E cabeça aberta. Alguém que vem aqui pra tentar provar pra gente que ele tá certo, mas se vem pra colaborar, pra ter uma troca, vambora. Então, essa questão de mente aberta é um trabalho sensível, altamente desafiador e que, puxa, aqui em Limeira e região e outras cidades até, tem uma empresa com, puxa, mais de, acho que 27 anos. 27 anos. 27 anos, acertei. 27 anos de história, que é a Azaros. É uma escola de negócios e com uma veia fantástica em comportamento. Daí queria até que o Luiz falasse um pouquinho mais disso, porque, puxa, é muito tempo e você é uma referência lá dentro também, né, Luiz? E isso é parte da conexão posterior da nossa. Ah, Então é legal. um pedacinho, é uma pecinha do quebra-cabeça que tem que ser Vale a contada mesmo pra depois a gente conectar aqui. Ótimo. Eu fico até feliz de abrir esse espaço para falar, né? Porque eu sou muito grato, né? Eu falei que sou muita sorte de conhecer a Simone e ela me transformar. Eu tinha muita dificuldade em entender os processos, mas fui muito com a mente aberta para aprender realmente. Tomei muita porrada, né? Não foi fácil essa parte. Então aprendi tudo lá sobre gestão de pessoas, gestão de processos, mas o grande e mais interessante, eu falo que é o domínio e entender um pouco mais sobre mim mesmo. O autoconhecimento lá é muito grande, né? E você se autoconhecendo, sabendo as coisas que você é bom, as coisas que você pode melhorar, você canaliza as coisas que são boas e continua melhorando. E as partes que você tem mais dificuldade, você, opa, Luiz, tem mais dificuldade? Vamos se esforçar. Mas o mais interessante é você descobrir que você está fazendo as coisas erradas, você entender, né? E a mudança da empresa acabou sendo uma consequência, né? Aí depois de 3 anos ali, comecei a implementar todas as ferramentas das Aros, fazendo o curso, né? Que foi bem na época da pandemia também, né? Então a gente descobriu muita coisa. Comecei a implementar, as coisas começaram a acontecer. E depois de tudo começando a acontecer, evoluir, eu faço muitas aplicabilidades que eles ensinam lá. Eu tive mais ainda uma oportunidade, a Simone me chamou de novo para voltar para como anjo. E nessa parte como anjo eu voltei com a Andrea como coordenadora do curso. Então eu tive uma outra sorte, reaprender o curso com outra pessoa ensinando. Num outro papel. Outro papel. E você podendo facilitar a jornada dos outros, né? Exatamente. Ai, que E eu legal. voltei para ajudar a transformar os alunos, né? Então eu chamava os meus alunos também, né? E isso eu falo que é muito grato.
Eu sou muito grato porque ver a transformação, ver as pessoas saindo da dificuldade, entendendo sobre o seu eu e você conseguindo auxiliar eles, é muito bom para nós mesmos. No final, chegar no curso, falar, deu tudo certo, cara. Pô, minha empresa transformou hoje e lógico, a gente vai lá porque a gente quer ver lucratividade, quer ver o cara se empoderar lá também. Então isso para nós é muito grato. Você vê toda a galera crescendo, né? E depois, agora, por última parte, me chamou como arcanjo para poder ajudar os anjos e ajudar os alunos. Então. Que é realmente uma referência para ensinar, para dar aula, né, Luiz? Ou seja, você passa a ser até uma autoridade naquilo. Papel de liderança, né? O papel de liderança mesmo. Eu falo que eu treinei muito com eles lá, mas muito. Que legal. Porque eu treino muito com a minha equipe, né? Mas é diferente você treinar com os seus liderados. E diferente você treinar com um monte de empresário, que é empresário tubarão lá, né? Pô, quem que é você para falar comigo aqui? Quem que é o cara que, pô, olha o tamanho da minha empresa, o tamanho da sua empresa. Aquela olhada, aquela nivelada. Mas eu tô lá para realmente passar o conhecimento que eu aprendi. Se eu transmitir um pouco, eles aprenderam um pouco do meu ponto de vista, cara, eu sou muito grato. E no final do curso a gente vê isso. Olha que legal. Isso é muito legal. E até tem um ponto aí, vamos falar assim, talvez fuja até um pouquinho aqui, mas faz parte, né? Tá tudo Tem bem. acho que a gente já falou disso aqui, não sei se a gente já falou em algum episódio, vale até a pena. Vocês já viram qual é o melhor jeito de prender caranguejo? Já falei disso, acho. Falou. Já Pode viu falar isso de aí, novo. Luiz? Melhor jeito de prender caranguejo. Então vamos lá, melhor jeito de você prender caranguejo. Você pega um balde, põe todos os caranguejos nele e não tampa. Não tampa. Porque simplesmente um caranguejo vai querer puxar o outro pra manter dentro do balde. Aí nenhum caranguejo sai e todos eles se ferram. Todos bom. eles ficam presos. Uma estratégia que funciona, de certo ponto de vista. Então, quando eu vejo alguém que deseja evoluir, quando eu vejo alguém que quer sair do balde e fala, cara, não dá pra ficar nisso. Não dá pra ficar nessa mesmice. Eu quero sair. Eu imagino o esforço que é tentar sair do balde. E ainda mais vocês aí com 15 anos, né? Ou seja, né? Alô pros grupos de quinta série que tem os dois envolvidos, né? Aí vai. Ou seja, você foi o caranguejo que tentou puxar esse senhor de volta pro balde. Veja aí o que você tá... Você ainda tá dentro do balde? Se sim, por favor, reflita, né? Então, o que eu acho que é importante nisso, né? O esforço que a gente faz quando a gente deseja sair do balde, aí você tem que sair do balde, encontrar seu caminho para fora do balde, lidar com os outros caranguejos que te puxam para dentro, tentar descobrir como que é a vida depois do balde. No meio disso ainda constituir família, lidar com uma pandemia, reinventar modelo de negócio. Olha o grau de esforço, né? É hard, cara. Mas e aí, Luiz, como que é a vida saindo do balde? Valeu a pena? Muito. Eu falo pra vocês que é libertador, né? Eu tava até compartilhando com vocês que quando a gente começou há um ano atrás, a pergunta principal é, Luiz, o que você quer? O que você deseja com a gente? E eu falei, tempo, né? Se ferrou. Queria tempo. E agora, após ali uns 8 meses, né? Passou, deu toda a estratégia formada, conversada. Eu me vejo perdido nas minhas rotinas, porque por mais que eu tenha com a equipe toda a estrutura, toda a estratégia, converso com eles todo dia de manhã, nas reuniões, vejo os indicadores, tudo certo, bonitinho, pensa na próxima estratégia, fala, pô, cara, 11 horas da manhã aqui, vou sair pra almoçar agora? Deixa eu pensar, né? Vou fazer uma musculação, né? Volto para a parte da tarde. Então eu comecei a ficar um pouco mais perdido com a quantidade de tempo que eu tenho agora, né? Mas, Tô com um balde só pra mim agora. então, mas realmente, a Libertador, para quem a gente vê muito empresário, às vezes os amigos, né, que perguntam, ô Luiz, como que começar a crescer como empresário? Pô, me ajuda? Eu ajudo, cara. Eu sou muito grato. Eu falo que eu puder passar para compartilhar conhecimento, eu ajudo. Então, eu ensino eles, né? Mas eu falo sempre para eles buscar o conhecimento. Não tenham medo de buscar o conhecimento, de evoluir, de procurar cursos. Vocês veem que estão com necessidade de evoluir, precisa de ajuda, chama uma consultoria, chama uma mentoria ali, que eu tenho certeza que mais cabeças pensando no negócio, ela é cada vez mais libertadora. E acho que até você se dispõe a ajudar o próximo porque você viu a riqueza que você recebeu sendo ajudado também. E não é que quando você pede ajuda, não é porque você sabe pouco, não é sobre isso. É sobre alguém fora da ilha te ajudando a enxergar todo aquele negócio e colaborando com você. Nós temos parceiros que olham pra gente, pro nosso negócio, assim como a gente olha pro negócio dos nossos clientes. Toda vez, a gente tem grandes desafios nossos lá que a gente olha para aquilo e fala, puxa,
Isso eu não tenho competência, eu não tenho, Exato. eu não tenho resultado nisso. Então, puxa, engenharia reversa, né? Quem que tem o resultado que eu desejo? Como que eu chego nesse cara e o que que eu tenho que me lapidar, né? Que conhecimento que eu tenho que acessar, que prática que eu tenho que fazer, que habilidade que eu vou desenvolver para ter competência. E é legal esse tipo de ambiente que a gente não... O último evento que a gente fez, eu fiquei muito contente por causa disso. O Luiz estava lá e, puxa, você não sabe quem que é aluno, quem que é o instrutor. Não tem isso. Até aqui é uma frase que a própria GoNew, dando os devidos créditos, né? Que é uma comunidade de governança, que a gente se conecta. E o Anderson Gods, que é o facilitador, ele fala isso. Quando eu não sei quem é o professor e quem é o aluno, é porque a gente tá no lugar certo. Porque é uma troca de duas vias e não é alguém se colocando como autoridade sobre o outro. É a gente sendo muito generoso com a partilha daquilo que eu sei. E se é útil pro outro, nossa, que delícia, né? Que gostoso. Pois é. E até esse trecho da história do Luiz, eu gosto de valorizar muito, porque quem me conhece mais próximo, como vocês aqui, né? Vocês sabem o quanto eu sou um defensor e estudioso do autoconhecimento. E o quanto eu defendo isso como a maior alavanca para a vida. Fala aquela frase nova. Super recente. Isso. Super... Um cara desses dias atrás, aí ele é novo, sabe? Ele falou: homem, conheça-te a ti mesmo. Né? Então, Você vê que inovação não necessariamente é o novo, né? Exato. Então, assim, eu sou um defensor estudioso disso, né? Para a vida. E eu sou testemunha do quanto isso, para mim, a vida me impulsionou. E foi o que você acabou de falar aqui também, de uma certa maneira. Naquele teu momento todo de se entender, se descobrir cada vez mais, não que você não soubesse, mas de você mergulhar mais profundamente e se entender dentro do autoconhecimento para ser cada vez mais um melhor empreendedor. E quanta chave isso foi destravando para você, né? E aí, no fim, você falou algo que eu também defendo. O maior investimento que existe no mundo é investir em você, é investir em conhecimento. Né? Então... Escutando aqui a história dele, e é naquele aspecto que a gente fala de valorizar não só a história do empresário, mas também de todo o conhecimento prático e técnico que ele já buscou ao longo da jornada dele. Então, tudo, ele tá onde ele tá hoje, graças a ele, ao meio dele, obviamente, a causa e consequência em essência. Então, a gente valoriza muito a história do cliente, a gente valoriza muito o que ele já aprendeu. Fica evidente aqui também alguns conceitos que a gente aborda. Ele teve que fazer a academia da vida, então foi na porrada, foi treinando, se capacitando. Hoje ele está num nível de personal, ele escolhe realmente o que ele quer fortalecer e contrata alguém com olhar externo, um olhar específico. Trabalhou muito e foi uma das transformações que ele falou aqui da parte do autoconhecimento, a consciência dele, e valoriza isso muito dentro das áreas que ele ainda está lá. A parte da competência, isso daí fica evidente durante todo esse momento que a gente falou. Acessou o capital para comprar a vida dele de volta, se libertar da calenda, que a gente fala muito, se libertar do tempo, comprar a vida dele de volta. E aí acho que até que tá no seu WhatsApp, que é o aspecto da melhoria contínua. Então, continuamente buscando melhoria. É legal esse negócio do Daria WhatsApp. pra gente colocar no começo desse vídeo aqui, né? Se você quiser assistir o resumo, né? Já pula pro minuto X, eu não sei em que minuto nós estamos, que o Brunão resumiu tudo perfeito, cara. Ele já põe na descrição. Mandou bem. ChatGPT. É legal isso do WhatsApp, né? Que isso aí realmente é que me norteia. Eu sempre falo pra todo mundo, né, cara? Se você quiser fazer uma coisa, faça bem feita. Então, pra mim, eu sempre falei, cara, não gosto de fazer mais ou menos, não gosto de fazer pela metade, então eu sempre faço o melhor sempre. Então, quando alguém me chama, eu falo assim, cara, você pode me ajudar? Pode ter certeza que eu vou me dedicar. Eu vou fazer o melhor pra ajudar todos. Isso é demais. E aqui um parênteses conectando o que o Sampaio falou, por exemplo, eu já me deparei com vários empresários que têm um negócio análogo, porque o negócio do Luiz exige capital. Não é, vamos falar assim, não sai do ar uma impressão UV. Você tem que ter, ou seja, você teve um boleto lá em versículos, né? Ou seja, então, aquele toró de boleto. Então, assim, quem sabe o peso da dívida, né? Dá valor depois pro lucro, pro resultado que isso gera. E vários eu vejo que vão reinvestir no negócio, acabam esquecendo um pouco da pessoa física. E como aqui na Transforma a gente defende um grande E, então é bem legal isso, né? Porque aqui tem tanto o Bruno Ponte acompanhando o negócio, quanto o Sampaio acompanhando o investimento, e várias outras fontes você bebe, né, Luiz? Pra você vir integrando tudo isso. Cara, vou potencializar meu negócio, vai aumentar faturamento, vai aumentar a venda, vou ter mais resultados, as pessoas que trabalham comigo vão estar melhor, né? Ou seja, mas eu também vou ter mais tempo com a minha família, vou ter mais tempo com meu filho, vou levar ele lá pra
pro rancho, É isso. né, no meio do mato, vou pegar patrimônio, vou aprender a lidar com esse trem, vou multiplicar. Não é fácil, não é milagre, mas na nossa leitura vale a pena. Vale a né? pena. É Vale até muito. interessante porque realmente, né, quem vê essa história assim da empresa parece que foi tudo lindo e bonito, né? Mas não, nem ninguém um pouco. consegue enxergar o sábado, domingo, feriado, quando tinha uma máquina só, eu colocava para despertar o celular para acordar 2 horas da manhã para ir trocar a bobina, colocar mais material para imprimir. Isso assim, não foi durante pouco tempo, foram alguns anos e muitos anos para fazer a coisa acontecer, né? E hoje realmente, né, você analisando todo esse crescimento é uma coisa que a gente desenvolve na loja. Hoje a gente tenta fazer o melhor possível até pela gestão de pessoas na equipe lá, né? Então toda essa coisa boa que tem para mim hoje, eu tô fazendo para a equipe também, né? Então hoje a grande diferencial nosso com a equipe é realmente investir pesado neles, para que eles tenham toda essa parte também. Fazer uma pergunta que eu acho que a gente pulou, a gente já foi direto na veia, assim. A parte da filosofia. Hoje, qual que é a cultura, o propósito da Mix, os valores Foi da aí Mix? que a gente se conectou, inclusive, né? Quando o Luiz chegou para mim, e já vou falar um pouco disso, mas se me permite, eu vou voltar um trecho antes ainda, porque dentro da Transforma a gente tem uma metodologia que é nossa, né? E uma das partes da nossa metodologia a gente fala sobre competências. As grandes competências, os perfis comportamentais de competência que um empresário ou um determinado negócio precisa ter. E a gente começa justamente do começo de um negócio, onde o cara ele precisa ser bom empreendedor, tem que vender e saber entregar. Se ele tiver essas 3 grandes competências naquele começo, né, ele vai conseguir fazer tudo isso. E dentro dessa etapa a gente coloca também um plus ali, que é realmente o autoconhecimento, né? Quando a gente olha ali para o nosso mapa de competências, o autoconhecimento está nessa fase, né? E quando você consegue passar dessa fase, a fase seguinte, a fase 2, se chama para nós, a nossa metodologia de crescimento. E aí não à toa, quando o Luiz entrou nessa fase, ele veio procurar a mim. Então eu vou conectar tudo isso com a sua pergunta, né, Samp? Eu me lembro do dia que ele chegou e falou, cara, precisamos conversar. Eu falei, pô, vamos lá. Vocês dão treinamento? Eu falei assim, não. Certo? Não, mas o que tá acontecendo, né? Me fala um pouquinho mais aí. Cara, eu quero melhorar, trazer as pessoas. Eu quero melhorar o ambiente para as pessoas ali, né? Você falava. Sentia a necessidade que precisava deixar o ambiente mais leve, né? Por mais que o trabalho é rápido e um pouco estressante no dia a dia, eu quero trazer a leveza para o time. Né? Eles têm que, ali é um ambiente que a gente passa mais tempo com eles que às vezes com a própria família. Exato. Então eu queria diminuir os ruídos, né? A fricção entre os setores e o time, né? Aí vocês fazem treinamento? Assim, cara, fala um pouquinho mais o que você tá precisando. E ele foi falando, explicando, eu falei assim, olha, nós não fazemos treinamento. De forma genérica a gente não faz. A gente e falei, mentora, né? Facilita. Exato, num outro formato, né? Eu falei, eu acho que não é de treinamento que você precisa. Inclusive, aqui tem uma barreirinha que tem que ser quebrada, né? No empreendedorismo brasileiro. Eu particularmente, agora essa é uma opinião, não é um fato, né? Mas eu vejo muito isso. Tô com um problema, dá treinamento. Tô com um problema, dá treinamento. Parece que treinamento é a solução de tudo e não é bem assim. Qual é a causa raiz? Exato. Pergunta 5 por quê antes, né? Tem Exato. um método que não... Tem Mas foi o que eu fiz. Mas foi o que eu fiz. Eu fui perguntando pra ele, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? A hora que eu perguntei, acho que umas 7 vezes por quê, né? Eu falei, eu acho que não é treinamento que você precisa, mas dá pra gente entrar com uma estratégia bem maior, um monte de fatores aí, e você vai ver como o seu time vai melhorar. Ele falou, fechou, vambora. Aí fomos lá um dia, eu com o Raul, sentamos, mostramos um pouquinho do projeto, né, etc e tal, fechamos, começamos, né? Então, a gente começou justamente numa estratégia para olhar para pessoas. Isso. Legal, né? É bem legal, porque eu lembro até hoje, né? Eu nunca tinha feito uma pesquisa de clima na empresa, né? Não tinha noção ainda nessa parte. E nós colocamos lá. Até para a gente pensar em nortear o que a gente queria para 2024, né? E através dessa pesquisa que a gente foi formando, com as respostas dele, a gente fez uma estratégia, fizemos uma estratégia, criamos um lema para 2024, para onde a gente vai chegar, como a gente vai chegar. Legal. Né? Grande objetivo. Isso. Né? E até interessante porque a estratégia foi tão boa, que eram coisas simples que eles queriam, né? Na parte de gestão de pessoas, que foi o primeiro que eu quis combater.
ali, né? Então eles queriam melhores acomodações, eles queriam um banheiro mais sofisticado, uma cadeira mais confortável, ar-condicionado, né? Agora a gente brinca que o pessoal agora até na produção trabalha de blusa, parece que tá trabalhando no frigorífico, né? Eu falei, é ar-condicionado, vocês querem? Então vamos embora, né, meu? Não tem problema, vamos resolver. Pelo bem de todos, né? Aqui um abraço pro outro amigo nosso, Rodolfo, RE, né? Que instalou os painéis solares Isso lá mesmo. da Mix. Tem E que fazer agora... toda uma estratégia, como colocar placa solar, depois o ar-condicionado. Pra foi um bom fazer nevar, investimento. foi melhor a placa, né? Por a placa, eu faço nevar aqui dentro agora. É até interessante, né? Porque aí os amigos empresários, né, que pensam que seus colaboradores só querem dinheiro, né? Não Quero é aumento de isso. salário. Não é isso, pessoal. Eu fiquei até assustado com as respostas e nenhum deles citaram o valor principal, aumento de salário. Nenhum deles. Então, a gente começou a combater. E né? foi uma pesquisa super pragmática, simples, né? super simples, Muitas né? vezes faz uma pesquisa de clima, já imagina aquele formulário com 30... Quantas perguntas vocês rodaram? Só pra... Naquela foi um pouquinho mais, mas foi poucas. Mas é até interessante, porque o que 5 deixou eles bem à perguntas. Super vontade, prático, né? né? O que deixaram eles bem à vontade é porque era anônimo. Então eles Legal. poderiam responder à vontade que a gente não ia saber. E todos responderam. Todos responderam. 100% de aplicabilidade. Não teve... Todos responderam e você viu que tinha muitas respostas sinceras lá. Então é isso que a gente valoriza muito. A gente deixa muito aberto a equipe. Fala, pessoal, quando a gente tá reunido, nossas reuniões que a gente faz quase diárias lá, pessoal, a hora da reunião, a hora é aberta, não tem medo, pode falar. Se for um feedback pessoal, pode falar, a autoestima tá legal, não tem problema. Né? Com relação aos líderes, a gente treina mais os líderes a receber os feedbacks para que eles possam realmente ser ouvintes, bons ouvintes, né? A gente sabe que a maioria das soluções dentro da empresa é fazendo perguntas para quem está dentro da empresa, e não às vezes para um cliente. Então a gente arranja muita solução lá. Legal. Cara, outro ponto legal que a gente usou, né, dentro desse processo é que a estratégia não foi... E aí valores da Transforma também. A gente fala, né, que é a nossa estratégia integrativa. A gente faz o nosso método aí, que a gente fala que integra tudo, né? E desde o primeiro encontro, seu time fez parte. Fez. Toda a sua camada de liderança sentou na mesa junto conosco, ou seja, não foi uma estratégia que o Luiz pensou, o Bruno foi contribuindo, facilitando, e a gente saiu de uma reunião, chamou o time e falou, ó, tá aqui a estratégia, é isso que vocês vão fazer. Não foi assim. Abrindo um espaço, quero agradecer minha equipe até, né? Porque eu falo que desde quando eu iniciei minha empresa, acho que eu tenho a melhor equipe, né? Eu valorizo muito eles. Então não é à toa que eu também invisto pesado neles, não só com relação a dentro da empresa, mas também no pessoal deles, são que eles querem fazer curso, quer aprender, é viável para a empresa, a gente vai lá também, contribui, né? Cada vez eles estão ficando mais fortes nisso, né? Então a gente pensa muito neles, com relação a treinamento, a melhor acomodação, aos processos. Essa parte eu gosto muito de falar para Que legal. A força da corrente é proporcional ao seu elo mais fraco. Então a força da Mix talvez ela seja igual à força do líder mais frágil, vamos falar assim, né? Todos fortes mais sustentável. Desde quando a gente propôs as mudanças, né? Nós falamos desde o começo, eu falei assim, pessoal, vai acontecer tal coisa, mas para isso, a gente chegar até lá, a gente precisa acontecer várias coisas, né? Vocês compram a briga? Todas as vezes vão lá e compram a briga. Todas as vezes lá e compram a briga. Então, agora eu fico bem tranquilo. Quando eu tô fora da ausente da empresa, tenho certeza que a equipe vai lá e faz o melhor. Eles compram a briga mesmo. Aí, vamos fazer nominal aqui, ó. Então, eu até falei, faço questão, mandar um abraço pro Walter, que tá sempre com a gente, pra Jéssica, pra Grazi, pra Maria e pro Caio. Obrigado, hein, moçada? A gente tá sempre junto aí todos os meses. É que hoje estão quantos colaboradores? Hoje a gente tá perto de 20 já. Olha que legal. Mas tem 5 líderes, né? E aí essas pessoas, você citou, são as... primeira camada de liderança do legal. Luiz. Ótimo. Muito legal, né? Demais, cara, demais. E aí foi assim, né? A gente começou olhando para pessoas, etc e tal. Aqui um outro paradigma. Daí a estratégia, tudo foi pessoas? Não. Desde o princípio a gente já olhou, porque daí é outro ponto que a gente fala muito na Transforma, que é o grande E nas coisas. Pessoas e resultado. Pessoa, né? Você consegue olhar para tudo isso. E aí, de novo, eu volto para complementar todas as respostas à pergunta que você fez, né, Brunão? O quanto isso foi contribuindo para a gente mergulhar um pouquinho dentro de cultura, entender a cultura, entender os perfis de liderança que a gente tinha ali dentro, né? E aí um dos aspectos que a gente está trabalhando hoje, inclusive, né, e o Caio chegou para ajudar muito nesse aspecto,
né? Que é um dos pontos que está dentro da nossa metodologia, pessoas certas nas posições-chave. Então, identificamos quais são as nossas posições-chave. Estou com a pessoa certa? Vamos lá, vamos colocar todo mundo adequadamente, montar essa arquitetura, né? E agora, cada vez mais, a galera olhando para indicadores, resultado, etc e tal. Ou seja, eu estou trabalhando pessoas, estou trabalhando resultado ao mesmo tempo. Afinal de contas, é o que a gente precisa, né? Exatamente, eu fico até feliz, né? Porque a gente fala para comemorar muito, né, cara, lá, né? Por mais que seja algum indicador que tá aumentando, pessoal, comemora, cara. Chama seu time e comemora, cara. Porque não é fácil, né? Quando você chega num nível que já tá começando a ficar equilibrado, pra começar a crescer mais, chama o time e comemora, cara. Não é fácil, né? E querendo ou não, um olhar de empresário, a gente só enxerga, a maioria das vezes, os erros, né? Então a gente não tá tão acostumado a elogiar eles. É verdade. Então eu falo muito pra eles, não esqueçam de elogiar também. Muito bom. Respondido, Brunão? Respondido. Eu tenho uma pergunta engatilhada aqui, mas vou deixar. Manda, pode mandar, manda outra aí. Queria apimentar um pouquinho a conversa aqui. E aí, 2 perguntas conectadas em uma, daí são. Fica à vontade, né, para refletir. Mas quais perguntas você está se fazendo hoje, tanto na sua pessoa física quanto na pessoa jurídica? E especificamente na pessoa jurídica, diante dos desafios, das oportunidades que vocês já mapearam, tá no radar? E dentro das prioridades também. Mas quais trabalhos precisam ser feitos? Cara, pessoa física e pessoa jurídica, quais perguntas? Hoje, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei com 12 anos, então eu, querendo ou não, eu pulei uma etapa da vida que era a infância, né? Não deixei de brincar, mas não tive tanto tempo assim. Então hoje eu tento compensar cada vez mais com viagens, né? Não é à toa que uma maneira de eu curtir a parte prazerosa da vida é poder descarregar essa energia viajando. Então, uma vez por mês eu tenho como meta viajar. E viajar também para fora do Brasil ou dentro do Brasil com a família para poder curtir todos os momentos, né? Para PJ, cara, eu penso muito alto. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, eu me vejo muito longe, não deixa chegar lá. Eu tô vendo os múltiplos nos últimos meses, últimos anos cada vez maiores, então eu tenho um pensamento muito grande. Não é à toa que eu falo em viajar o mundo até para outras feiras, né? Ou conhecer outros negócios e continuar crescendo, né? E pergunta 2? A Mix é internacional daqui a pouco, você vai ver só. Por que não? De Limeira pro mundo, de Limeira pro mundo. Acho que tá respondido. Eu fiz uma mescla, mas quais trabalhos precisam ser feitos? Quais? Quais trabalhos? Aquele termo, né, que a gente fala jobs to be done. Sim, é muito legal, porque hoje você pega o Luiz e fala assim, Luiz, hoje eu tô tendo mais tempo livre, né? Mas acho que às vezes é muito egoísmo eu ficar só numa empresa ou fazendo só uma coisa, né? Igual eu falei pra vocês, eu me sinto muito grato em poder ajudar as pessoas. As Aros é uma parte do que eu ajudo já, e depois eu tenho outras ações que eu ajudo também, né? Que são mais discretas. Mas a gente tenta ao máximo doar um pouco que eu tive, né? Então, se eu puder ajudar as pessoas de outras formas, poder contribuir com pessoas que têm dificuldade, poder crescer, até falando no mundo empresarial, eu fico muito feliz, eu sou muito grato. Então, quando eu vejo o resultado dessas coisas acontecer, é uma satisfação pessoal muito grande. Isso tá A gente permitindo. já vai debater como vai acontecer isso na Transforma. Daqui a pouco. Já. Exato. Mas na verdade, né, dentro das estratégias de crescimento, um dos pontos que a gente tem trabalhado agora é desenvolvimento de novos canais de venda, porque é fato que o Luiz vende bem, né, baita de um vendedor. Se a gente pegar de novo aquele pedacinho da nossa metodologia que fala de competência, e pra gente competência é naquilo que você tem resultado comprovado, né, os resultados que você tem hoje comprovam que você tem essa competência, né? Evidência forte, né? Evidência assim como ele fez que vocês fizeram do formulário de pesquisar, a pesquisa de clima, todo mundo responde, tem segurança psicológica para poder... de venda ser um processo, né? E não uma iniciativa. Também. Que é um desafio natural, né? Sim, essa de todos os negócios. Né? Ou seja, o pequeno negócio vai virando médio, né? E se Ou for seja, é um desafio natural. Pensar e analisar, a gente nunca fortaleceu vendas, né? A gente nunca foi realmente, vamos trabalhar em cima de vendas agora. A venda está sendo uma consequência de tudo que a gente faz. Até internamente como externamente com os clientes. Sim, né? Então, o dia que eu falava, realmente agora a gente tem capacidade para dobrar a produção nossa hoje da empresa, né? A gente criou toda uma estrutura. Então, agora na hora que a gente fala assim, vamos começar a apertar o cinto e vamos... Mas olha que ponto importantíssimo, né? Quantas vezes a gente não vê as pessoas falando de venda, etc, né? Mas às vezes as pessoas esquecem de se pensar na capacidade produtiva, né? Tudo bem, a gente tá falando aqui do Luiz agora, Mix Gráfica, que cada vez mais é uma indústria,
né? Mas volta pro E, né? Exato. É vender e entregar, né? Exato. Então, eu quero dizer de capacidade produtiva até para você que presta serviço, né? Então, se você é um consultor, vou sair vendendo, enchendo a agenda, mas espera aí, não esquece que Vai você tem... entregar, né? Exato, você tem horas limitadas ali do seu mês, né? Você não tem mais do que aquilo. Então, para falar de exponenciar as vendas, né? Você tem que ter uma capacidade produtiva para conseguir entregar. E é legal que o Luiz observa muito isso. Ele tem muito esse zelo. E esse é um grande desafio, né, do negócio, porque pra gente aqui, como o negócio é gerar valor e fazer lucro, essa é uma grande vantagem quando você pensa nesse sentido, né? Igual lá no começo, né, papelaria. Não vou só vender o papel, vou vender um currículo, você tá agregando valor. É interessante que daí com o mesmo tempo, com a mesma 1 hora, como você agregou mais valor, ou seja, você consegue ter mais tempo disponível. Esse tempo disponível, puxa, um problema bom é entender o que fazer com ele. A outra questão é, puxa, como que eu inovo, né? E aí você começa a integrar outras áreas da vida. Esse tipo de pensamento de, puxa, eu vou viajar, conhecer outras culturas e vou entender inovações, volta numa grande integração, né? Ou seja, eu vou aproveitar momentos familiares, expandir isso, ou seja, e é uma mentalidade aberta que se permite a esse tipo de coisa. Senão a gente fica tentando compartimentar tudo em caixinha, e a vida não é caixinha. Não cabe a vida em caixinha. É tudo junto ao mesmo tempo e misturado, né? E isso é até legal, né? Porque eu aprendi muito no autoconhecimento meu. Né? Então, quando comecei a me conhecer mais, falei assim, cara, eu me conecto muito fácil com as pessoas. Então, quando eu viajo para fora do Brasil, independente de não saber a língua ou não, eu consigo conversar, consigo me comunicar e me sinto extremamente bem fazendo isso. Então, por isso que eu falo que às vezes é muito pouco ficar só aqui, né? A gente pode fazer muito mais. Legal. E tem uma mentalidade aí também da diversificação. Sim. Né? Você olhar hoje, você tem a Mix ali, etc e tal, claro, você já está diversificando, né? E o Bruno tá junto de você nessa parte diversificando investimento, por exemplo. Exato. Mas é legal que ele já tá pensando também em diversificação de negócios. Exato. Né? Então, olha quanta mentalidade tá por trás disso, e é por isso que a gente fala na Transforma, né? Que para quem vocês vendem quando perguntam? Para o empreendedor de mente aberta que fatura, né, de X a Y e quer transformar o negócio dele, está em dúvida no próximo passo, né? E era o que o Luiz tinha naquele momento, dúvida do próximo passo, de como que eu elevo as pessoas aqui dentro. E aí a gente foi se conectando. E de novo, né? Quando a gente fala que a competência é o resultado aferido e comprovado, aí dá para você falar que você tem competência. Se você não tem resultados sobre aquilo, você tem potencial. Mas competência não dá para dizer ainda. Né? Então, olha hoje, por exemplo, a gente poder dizer que hoje você tem já uma competência de liderança muito mais fortalecida, com resultado aferido e comprovado. Quando a gente fez as primeiras rodadas ali com o time, né, deu um determinado resultado, rodamos 6 meses depois de toda a estratégia, fomos fazendo um monte de coisa e o resultado subiu lá, acho que 10, 15, 20%, não me lembro quanto em percentual, mas de percepção de evolução, ou seja, com um número, a força da evidência, né, não era o achismo, né, vozes da minha cabeça estão dizendo que melhorou, não, tem um número aferido que comprova isso, e eu me lembro quando a gente conversou sobre isso, você comemorou pra caramba, Brunão, olha o resultado, etc e tal, e aí o quanto eu ficava feliz de vibrar com você sobre aquilo, né, cara? Porque até falando de gestão de pessoas, né? Como a gente estava no primeiro determinado de gestão de pessoas, eu gostaria muito que eles também tivessem o que eu tô tendo, né? Ter um melhor local de trabalho, também melhor rentabilidade, então a gente deu as bonificações, tudo, então eu fico muito feliz quando eles estão felizes também, né? E até nesse sentido, por exemplo, a Transforma cada vez mais a gente coloca como uma escola. É uma escola de estratégia. Né? Tem negócio patrimônio, é uma escola de estratégia. E a gente coloca escola porque pra gente é muito legal quando o próprio empresário fala, ó, isso daqui eu não preciso mais de vocês, vamos pro próximo desafio? Ou se não, tem uma outra iniciativa, uma outra conexão que até vai fazer melhor pro empresário, pra empresa ter outras vertentes, né? Mas, por exemplo, Luiz, de tudo que você viveu, né? Seja aqui negócio, seja patrimônio, o que você vê que, puxa, atualizou o software, né? Ou seja, que atualização de software que você teve com relação à estratégia mesmo, que você fala, puxa vida, né? Isso daqui, né? Você cancelar hoje com a Transforma, você fala, puta, isso daqui foi uma atualização de software muito legal. Potencializou aquilo que você já tinha e você consegue trabalhar ainda mais estratégico. Qual versão do software que você mais gostou, vamos falar assim, da atualização?
Na verdade, sim, né? Uma coisa é você começar a aprender e caminhar, uma coisa é você começar a realmente fazer sozinho, né? Por mais que eu sou muito autodidata ali, e você vê as ferramentas, as aplicabilidades sendo feitas, eu falo que com vocês ali eu comecei a entender um pouco mais uma metodologia, realmente, né? Legal. Uma forma de realmente percorrer os percursos e fazer as coisas acontecerem de uma maneira suave, maneira leve. Então a gente recebia um pouco de pílula ali, né? E realmente a gente aplicava com o time ali. Então hoje, se você falar, hoje eu tenho muito mais clareza de como fazer as coisas acontecerem dentro dos processos do que antigamente. Então a Transforma chegou ali para mim e falou: vamos começar do zero. Por mais que eu conhecia as aplicabilidades, as ferramentas, a gente começou do zero. Foi. E começamos a fazer realmente a metodologia e fazer as coisas acontecerem. Então hoje eu consigo claramente falar para a equipe que eu preciso deles, né? E da mesma forma que eu crio as rotinas para eles lá também. Então a gente vai percorrendo esse percurso. Eu acho que atualizou muito o software realmente, muito pensamento nessa clareza. Que legal. E é interessante, né, que uma das linhas que a gente bebe, por exemplo, o Jim Collins, que é um papa da estratégia, ele define liderança exatamente como o Luiz definiu a atualização de software dele, né? Que a principal função da liderança é estabelecer uma visão clara e conquistar o compromisso das pessoas para atingi-la. Então, na minha percepção, a principal atualização de software sua foi de empresário líder. Eu acredito que foi essa... Dentro dessa escolinha aqui, né? Dentro da nossa escolinha, o Luiz é um baita de um bom aluno, porque todo mês ele vai zerando as coisas, vai pedindo mais desafios, sabe? Executor, né? Executor pra caramba. E pra você ver, né? A gente tinha um lema pra 2024, né? Chegamos no metade do caminho, no segundo trimestre, 6 meses depois, o pessoal, estamos acabando aí, né? Vamos começar já a trilhar os próximos, né? Quem diz que meta anual tem que levar um ano pra atingir. Nada, aí que tá, né? Eu não gosto da régua baixa, né? Quando eu mando o negócio, vou mandar mais difícil. Há quanto tempo? Um mês? Não, 15 dias a gente vai fazer acontecer, cara. Então é assim. Uma pequenininha contribuição, o eu do presente do Luiz falando com o eu do passado de alguns meses atrás. Exatamente o que ele acabou de falar. Clareza, foco onde eu quero chegar, e se eu não tivesse a Transforma, eu continuaria fazendo as coisas na intuição. Legal. Verdade, eu até brinco, né? Comecei a fazer academia depois de 20 anos, né? Eu era uma pessoa totalmente indisciplinada, não gosto de exercício físico, não gosto de caminhar, nada. E aí eu contratei um personal. Falei, cara, agora o cara que vai cobrar eu. Aí eu me vejo no último mês, não faltei nenhuma vez, o cara malemar cobra eu das coisas e eu falo, pode pôr mais peso que agora a gente vai aguentar, né, meu? Legal. Então, o foco, disciplina, isso não é a única coisa. Eu comentei com vocês também de fazer aula de inglês, é outra coisa que eu também não gosto, mas realmente o quanto eu tô focado para que as coisas aconteçam de uma maneira correta e para a gente possa continuar crescendo. Baita história, hein? Ó. Mas tem que acabar. Uma hora acaba, né? Aí, deixa uma mensagem final. Eu acho que essa questão do Collins, da liderança, e é bem interessante, né? A gente vê o efeito do líder. Então, puxa, tudo que acontece em qualquer empresa, na nossa não é diferente. Você começou a criticar, cara, põe um espelho aí na frente, olha pra si, porque é reflexo seu, não tem como. E o poder que é quando o empresário assume esse papel de liderança e ele assume a autoliderança e a liderança do negócio, da empresa. E aí tem esses dois prismas, não tem jeito. Tem a parte que é estratégia, que envolve negócio, envolve patrimônio, envolve saber lidar com esse emaranhado de coisas que é complexa, envolve o eu. Ou seja, olhar para essas duas coisas, né, integrá-las, é difícil, é muito difícil fugir disso, mas é desafiador abraçar isso. Então, que legal poder ver, né, exemplos vivos disso. Então, muito obrigado, Luiz, seja pela partilha, pela jornada, né? Eu fico muito contente. Samps? Breve, honra e gratidão me vem à mente. Gratidão principalmente pro Luiz e para quem acompanhou a gente também. Não deixar esse carinho especial. E pela confiança e amizade. Da minha parte que a gente tá construindo, da parte dele já há muitos anos. E sem palavras, obrigado. Para fechar aqui, né, pegando um pouquinho do gancho do que o Raul falou, por trás de tudo isso, eu insisto que, é lógico que eu vou falar disso, não tem jeito, eu insisto que tá o autoconhecimento. Para mim foi a grande chave que você teve e que te trouxe até aqui.
E a chave que vai te levar para frente, para o crescimento todo que você está buscando e etc e tal, é a mesma. É o autoconhecimento. Só que em novos estágios. Que é o autoconhecimento para fazer o que o Raul comentou. Integrar tudo. Cara, então desejo muito sucesso para você. A Transforma quer estar junto tanto quanto for possível para ajudar você nesse impulsionamento todo. E eu termino agradecendo, cara. Obrigado por estar aqui, obrigado por estar conosco. Não só aqui, mas nos nossos eventos, de estar durante toda a jornada com a gente, tá? É muito gratificante ter você ao lado. Agradeço. E obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Sempre que precisar, que eu puder ajudar e contribuir, né? Até com relação ao que o Raul falou, aí muito por parte de autoconhecimento. Você pega o Luiz do passado, eu era um cara muito rígido, né? Ainda sou melhor hoje em dia. Então, com relação à gestão da equipe, ou talvez uma dica que eu dou para o empresário, uma coisa que dá muito certo para mim, hoje eu cuido da minha equipe com muito mais amor e carinho, né? Com atenção a eles, porque dá para eles realmente entregarem com amor e carinho. Lógico que não é só amor e carinho, de vez em quando você pode fazer aquele amor e assopra, você pode cobrar eles também. Mas eu acho que o grande diferencial lá da loja hoje é realmente tratar muito bem as pessoas, né? Não é à toa que dos nossos valores lá tem a cordialidade, tem o respeito. Então isso é muito bem praticado, não só dentro da empresa, mas também com os clientes, com os fornecedores. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade sempre. E que eu puder ajudar a compartilhar, contem comigo. Aí, boa. E se você ficou com a gente até aqui, muito obrigado também a você. A gente espera que tenha sido um episódio bacana, saber um pouquinho mais da história do Luiz, da Mix Gráfica, se não uma das maiores já do Brasil, pelo menos. Mix Gráfica UV. Segue lá. Muito bom. E muito obrigado por ter ficado conosco. Acompanhe a gente em nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Spotify e YouTube. Você pode conhecer cada vez mais o nosso trabalho. E se nós pudermos facilitar a sua jornada, facilitar estratégias que façam com que o seu negócio e você prosperem, nós estamos à disposição. Valeu, um abraço.